galera? Vamos lá agora com as perguntas e respostas da semana. Primeira pergunta. Estou iniciando um novo ciclo e gostaria de saber qual seria o melhor tamanho de vaso para usar no coco com Plant Prod. Tem 3 quartos de 2,4 metros por 2,4 metros, mães separadas. Quantos vasos por metro quadrado e quantos litros de vaso? Então, essas são duas perguntas em uma. Primeiro, o tamanho de vaso, né, vai ser o tamanho que vai ser melhor para a sua situação de rega, né? Você quer que ela seca todo dia e que no final do dia esteja bem seca comparada ao começo do dia, né? Que você quer saturar ela todos os dias, idealmente. E, em geral, isso vai ser um vaso entre 3 a 7 litros. Agora, dependendo do tamanho das plantas, dependendo do vigor da planta, né, isso pode requerer, numa situação de 3 litros ou menos, que você vai ter que regar a planta mais de uma vez por dia, e mesmo assim conseguir seu dryback até o final do dia. Mas tem situação em que você não vai poder regar a sua planta todo dia, né? Não é a realidade de todo mundo, e sem isso, talvez 7 para cima, 7 a 10 litros, seria uma situação em que você provavelmente vai ter que regar na maioria das vezes uma vez todo dia, ou um dia sim, um dia não, para conseguir seus drybacks. E aí a próxima parte da pergunta, né, quantas plantas, né, no seu espaço onde você está colocando suas plantas, geralmente entre, diria 50, 60 centímetros em centímetros de espaço entre uma planta e outra. Então, né, usar essa base, aí você vê quantos vasos cabem nesse espaço. Nos dias de flush, uma vez por semana, faço com 50% do EC da rega passada. O EC do runoff precisa baixar para igualar a entrada, ou preciso chegar ao que eu estava na rega anterior? Boa pergunta. E é por isso que eu vou fazer, né, esse mês uma aula de rega, né, e não só de vega, porque eu quero que vocês entendam como que o runoff funciona em termos da faixa que você vai procurar que ela vai sair. Se você fizer um flush mesmo, sim, né, bastante volume, muito mais do que seus 25 a 30% de runoff, diria até tipo 40, 50% de runoff, passando de qualquer número desses, você com certeza está fazendo um flush, e deveria ver um número aproximando, né, o número saindo do que está aproximando do que está entrando. Agora, se você está aplicando, né, 20, 30% de runoff, muitas vezes o que vai sair não vai ser igual ao que está entrando. Vai ser parecido, vai estar criando uma faixa que a gente aceita, sabendo que a gente está mandando 5.8, vamos dizer, 2.0. Aquela planta pode subir no runoff até 2.4, 5, antes de você querer corrigir necessariamente. Ela não deveria sofrer grande estresse por conta dessa pequena, né, acúmulo de sal que ocorre naturalmente. pH também, né? pH entra 5.8, sair 6.2, você está dentro de uma faixa aceitável para aquela planta, então isso é tranquilo, não tem problema, você não tem que fazer nada drástico para corrigir, só simplesmente aplica o 5.8 com volume adequado para que isso não saia dessa, né, janela que a gente aceita. Agora, isso é a diferença entre o flush e uma regra normal. Flush, sim, se você está usando tanto volume, você, mais do que 50% de runoff, você vai esperar que o que vai sair é basicamente o que está entrando. Qual é o EC ideal para cada estágio de vega e da flora até a colheita? Bom, começando sua plantinha do nada, 0.8 a 1.6, daí em diante, né? O clone também 1.6 a 2.2. Vega, aí você passa, né, você começa a aumentar até chegar mais ou menos a 2.4, 2.6. Aí depois da vega você passa para a flora. Primeira semana talvez mantenha o 2.4, talvez 2.6, e aí baixa drasticamente, né? Na segunda semana você já começa com 1.6, 1.5, uma coisa muito menos do que você estava aplicando antes. Você vai querer que ela passe um pouco de fome. Aí depois, entrando na terceira, quarta, quinta semana, você já vai aumentando de novo. Aí você chega no máximo, geralmente uns 2.4, e finaliza também baixando mais ou menos para 1.6.
Isso é uma faixa que, né, eu usaria com as genéticas que eu planto, né, no espaço que eu planto. Isso pode mudar, né, mas você vai querer mais ou menos esse mesmo, né, esse nível baixando e aumentando naquelas horas. Agora, a faixa que sua planta vai tolerar talvez seja diferente, né? Já vi muitas pessoas aí no Brasil ter diferente resultado usando um EC de 2.0, né? Não sai tão bom. Aqui, se eu usar menos de 2.0, geralmente a planta passa muita fome. Então, tem que levar isso em consideração. Mas se você quer ver, né, aquela mudança, um EC mais alto durante a vega, sem a flora como você começou, como você deixou a vega, aí você faz as mudanças daí em diante, fazendo aquela baixada bem no começo. E é isso. Próxima pergunta: se eu fizer uma mistura de Plant Prod, 1 grama de nitrato de cálcio com 0,4 gramas de cloreto de cálcio e 0,3 mpk sulfato de magnésio, consigo baixar o nível do nitrogênio ao invés de dar 0,7 de nitrato de cálcio? Eu não gosto de usar cloreto de cálcio, eu não gosto de usar cloreto, né? É uma coisa que geralmente muita planta tem muita sensibilidade, e alguns strains de cannabis também. Então não dá para garantir que vai ter um bom resultado usando isso. A melhor forma seria retirar o nitrato de cálcio completamente, usar um cálcio quelado, né, que seria completamente solúvel, que geralmente é bem caro comprar sozinho. Mas essa seria a melhor forma de abaixar. Próxima pergunta. Então, o EC da água aqui da minha região é 0,2. No projeto genético tem um vídeo em que você fala que o EC é baixo, é melhor para manipular comida para as plantas. Queria entender melhor como posso fazer essa manipulação do nutriente e como devo aumentar progressivamente. Ou isso não tem muito sentido? Bom, também, né, se a tabela de nutritiva já resolve. 2 perguntas separadas, né? Primeiro, como que o EC baixo vai influenciar o nutriente, né? Como que você vai manipular o nutriente, e também como que você aumenta progressivamente o nutriente da sua planta. Primeiro, se você está começando com um EC 0.2, é um EC bem baixo, isso quer dizer que não está entrando nenhum sal na sua água que não seja desejável, mas vai afetar a interação com os fertilizantes e a sua planta. Então, se tiver muito sódio na sua água, e sua água vier com EC de 0.4 e uma grande parte daquele EC é sódio, isso vai limitar a quantidade de fertilizante que você vai conseguir necessariamente aplicar sem queimar a raiz da sua planta. Porque o EC total vai subir rapidamente e com sais que vão ter um problema na sua planta, vão dar um problema na planta. Então, se você está começando com um EC baixo, você consegue, né, basicamente usar a sua tabela nutritiva 100%, com mais facilidade do que você talvez teria se você usasse uma fonte de água mais contaminada. Essa é a relação aí, então você tem mais uma vantagem nesse sentido. Agora, como aumentar o nutriente progressivamente é outra pergunta. Vai ter uma fase na flora que você vai aumentar progressivamente, né? Passando da terceira, quarta, quinta semana, você está aumentando aos poucos o nível de fertilizante, mas vai prestar muita atenção no runoff e também, né, a aparência visual da planta, né? Sinais de overfetch seria, né, lógico, queima, mas se você está aumentando progressivamente, você não deveria ver nada queimar. Você vai ver outros sinais antes, como uma coloração muito escura, um verde muito escuro na folha. Você vai ver, né, muitas vezes as garras formando, né, nas folhas com excesso de nitrogênio e, né, esses sintomas geralmente de planta com fertilizante demais. E aí, né, no runoff, que vai ser a forma melhor de fazer essa diagnose, né? Você vai prestar muita atenção com se o sal está acumulando no substrato ou se ela está diminuindo ou mantendo mais ou menos dentro da faixa que você está procurando. Se você está aplicando fertilizante e você vê que a planta está comendo tudo e até está baixando o EC no runoff, você pode tranquilamente ir aumentando.
Aí você vai aumentando aos poucos, né, de rega em rega, até você ver aquele runoff começar a subir um pouco. Aí você tem a escolha de continuar aplicando aquela concentração e ver se ela continua subindo ou talvez, né, vamos dizer, você chegou no 2.4, você dá um 2.4, sai 2.5, 2.6, mas não passa daí. E a sua planta está tolerando muito bem. Aí daí você mantém por aí, mas, né, perigoso você começar a subir isso e ela continuar acumulando mais e passar de um ponto que vai queimar. Então você tem que prestar muita atenção no runoff e também em qualquer, lógico, sintoma visual na sua planta. Mas sempre o runoff que vai ser sua guia. Pikachu perguntou: se passar algum veneno na vega antes de virar para a flora, corre risco de contaminar a flor? Depende do veneno. Se a gente for falar de veneno mesmo, né? Orgânico, né? Os produtos orgânicos, em teoria, ou elas vão ter uma ação rápida na planta e vão, né, vão degradar naturalmente e dissipar no ambiente. Aí você geralmente não tem muito problema, tem certos óleos que não vai ser o caso. Aqui em teoria é mais para fruta, aí você vai ter que lavar a planta, que as mesmas pessoas não vão fazer, para preservar a qualidade, né? Você não quer fazer isso. Mas vamos falar de venenos mesmo, porque, né, tem situações em que as pessoas vão escolher utilizar de qualquer jeito. Tem veneno que tem muito curta vida, né, meia vida, e vai decompor rapidamente no sol ou com a luz e no ar, né, com oxigênio. E essas são um pouco mais seguras para você utilizar geralmente contra insetos. Fungo é um pouco diferente. Os venenos que vão realmente combater os fungos têm uma tendência a ser mais sistêmicos. Produtos sistêmicos, também inseticidas sistêmicos, você quer evitar utilizar, porque realmente, se você aplicar numa planta, ela vai permanecer basicamente no sistema daquela planta a vida toda. A ideia é quando você passa um produto sistêmico, você aplica hoje, e daqui 3 meses, se algum bicho comer alguma coisa daquela planta, ela morre porque aquele veneno fica no sistema da planta por muito, muito tempo. E muitas vezes, várias gerações de clone, mesmo se for tirar um clone, crescer mãe, tirar clone, fazer outra mãe, tirar outro clone, você ainda consegue detectar certos venenos sistêmicos que você aplica na planta. Então, por isso que nenhum veneno sistêmico, incluindo spinosad, que por mais que seja orgânico, não é bom passar na cannabis, por conta de ser sistêmico e virar subprodutos perigosos quando for queimado. Mas tem alguns piretrinas, né, que nem eu comentei, que vão degradar dentro de uma semana com uma certa quantidade de luz e exposição a oxigênio, que seriam as melhores escolhas se você for escolher algum veneno para aplicar, né, na sua planta, se tiver alguma praga que está chegando ao ponto que você está querendo usar algum produto desse. Mesmo assim, eu só usaria se realmente fosse na vega ou bem cedo no estágio de flora e antes de produzir as flores, né? Eu nunca queria passar na flor em si, mesmo sabendo, né, do fato que talvez não vai permanecer lá muito. Eu não, sinceramente, ia me sentir bem passando qualquer produto na flor para fumar depois. Então, teria que ser nessas fases com certeza antes, e um produto que vai dissipar rápido. Na vega, recomenda fazer rega foliar com frequência, e na flora dá para aplicar até a segunda semana. Bom, rega foliar só serve se você está passando alguma deficiência nutritiva. Se sua planta está recebendo uma nutrição completa, não tem nenhum motivo para o qual você precise passar a fazer alguma rega foliar, né, de nutriente para corrigir alguma coisa. Aí a planta não vai absorver nada a mais, utilizar nada a mais, só porque você passou na folha, né? Vai absorver e corrigir qualquer coisa que possa estar em falta. Mas se tiver alguma coisa em falta, é melhor você, né, procurar corrigir isso na fonte mesmo, e em vez de ficar passando sempre uma rega foliar. Estou usando bicarbonato de sódio nas minhas plantas desde o início, já está na 5ª semana de flora e só vim saber que não pode agora.
Sódio, né, vai ser um daqueles sais que vai limitar muito, né, a sua habilidade de alimentar a sua planta. Não é recomendado você adicionar nenhuma fonte de sódio a mais, incluindo bicarbonato de sódio. Se você está querendo corrigir pH, bicarbonato de potássio primeiramente, ou de cálcio talvez. Eu sei que bicarbonato de potássio, pelo jeito, é meio restrito, então o carbonato em si de potássio deve funcionar também, mas provavelmente numa quantidade maior. Mas eu acredito que vai ter menos problema com o de potássio. Mas essas seriam as suas duas outras opções. Próxima pergunta. Depois de rega foliar, tem esperado 1 hora para secar. Ficar 1 hora sem PPF desde antes não seria um estresse muito grande. Pode voltar com ela úmida ou tem que esperar secar totalmente? Primeiro, não é um estresse muito grande na planta, não é um estresse grande. Na verdade, imagina que está passando nuvem, né, tem um dia meio nublado. É uma coisa natural que ocorre na natureza. Você vai perder um pouco de DLI em um dos dias, mas no grande esquema, né, fazer isso de vez em quando não deve afetar nada demais. E o benefício que você vai tirar geralmente de passar um produto para controlar uma praga, por exemplo, você vai ter muito mais benefício com isso do que se preocupar com 1 hora a menos de luz. E sim, você quer que ela seque completamente, porque o que pode ocorrer é que a luz pode, né, atingir aquela umidade de uma forma que vai queimar a planta, mas muitos produtos que vai passar vai aumentar a sensibilidade para plantar a luz. Então você quer esperar realmente que ela saia totalmente e também ter certeza que você passa o produto de uma forma bem uniforme na planta e sem excesso. E é isso, né? Espero secar.